Há um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui para a Universidade da Química falando que aquilo que nós chamamos de diagrama de Pauling não é de Pauling, não foi o Pauling que propôs aquele diagrama, mas eu acho que eu preciso pedir desculpas ao Pauling. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo de domingo da Universidade da Química e antes de passar para o assunto do vídeo propriamente dito, 3 avisos. O primeiro deles é que os valores promocionais para as assinaturas da Universidade da Química, assinatura semestral, anual de qualquer curso, ou a assinatura full trimestral, semestral e anual, inclusive essa última, cujo desconto chega em torno de 50%, esses valores promocionais acabam no dia 30 de junho. Esse vídeo está sendo gravado no dia 28, então vocês têm aí mais 3 dias para fazer a sua assinatura e ter acesso a esse material com um valor bem mais em conta. Bom, essa semana que se inicia hoje vai ser bem agitada para mim. Eu participarei de 2 encontros, um deles no Instagram. Faremos uma live no Instagram, eu e o professor Leonardo Costa, do Fórmula de Soluções. Na verdade, eu serei entrevistado, ele vai me entrevistar. E a ideia dessa live é falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, como foram os meus dias de graduação, como foi a minha pós-graduação, como foi que eu criei a Universidade da Química. Enfim, eu vou falar um pouco sobre essa minha vida profissional, mas com um ponto de vista mais pessoal. Isso vai ser, então, no dia 1º de julho, quarta-feira, às 20 horas no Instagram. Se você não me segue no Instagram, aproveita, me segue lá e segue também o Fórmula de Soluções. Na terça-feira eu vou divulgar no Instagram, no Facebook, na aba Comunidade aqui no YouTube, vou deixar o link certinho para não ter problemas. Isso na quarta. Na quinta-feira eu vou participar de um webinar promovido por alguns professores da minha querida UF, da Universidade Federal Fluminense, que na verdade acaba sendo uma mesa redonda, né? Eu irei participar juntamente com outros 3 professores. O tema é Ensino de Química mediado por tecnologias digitais. Ele vai ocorrer na quinta-feira, dia 2 de julho, às 14h30, só que não no canal da Universidade da Química, e sim no canal do professor Luciano, que é o MolMod CS. De novo, um dia antes, vou divulgar no Instagram, no Facebook, na aba Comunidade, inclusive, deixar o link aqui para vocês. Tá certo? Já falei bastante. Agora vamos para o assunto do vídeo, o assunto propriamente dito, que é o diagrama de Pauling. Bom, o diagrama de Pauling todo mundo conhece, ou pelo menos qualquer aluno de Química a partir do 1º ano deveria conhecer, que é essa estrutura que nos auxilia a fazer a distribuição eletrônica. Inclusive, no meu 1º ano no ensino médio, se teve uma coisa que eu aprendi foi a montar o diagrama. Muito bem, um tempo atrás eu gravei um vídeo falando que isso que nós chamamos de diagrama de Pauling não é um diagrama de Pauling, porque o Pauling nunca propôs esse diagrama. Isso que nós estamos representando hoje acaba sendo um recurso mnemônico, ou seja, um recurso para memorizar, proposto em 1947 pelo Paul Fang Yi. Se nós olharmos aqui os diagramas, eles são praticamente idênticos. A diferença é que o Paul Fang Yi tem o diagrama invertido em relação ao que nós temos hoje. Mas a ideia dessas setinhas é de ver exatamente a sequência da distribuição eletrônica para facilitar em muito a nossa vida. Isso aqui segue essencialmente chamada regra do N mais L, ou regra de Madelung, onde a posição relativa de energia de um determinado orbital, ou de um determinado subnível, seria mais correto, é dada por N mais L, onde N é o número quântico principal e L é o número quântico secundário. E a princípio, quanto menor for o N mais L, mais abaixo estará o nível de energia desse determinado subnível. Em caso de empate, então vale aquele que tiver o menor N. E isso a gente consegue identificar exatamente nesse ponto aqui, onde o 4S está em um nível de energia mais baixo do que o 3D. Né? Depois do 3P a gente não vai para o 3D, a gente vai para o 4S. Porque aqui o N mais L para o 4S vai ser 4 do N e L igual a 0 para o S. Então nós temos N mais L igual a 4. Enquanto que no 3D o N mais L vai ser 3 mais 2 igual a 5. Então essencialmente esse diagrama que nós temos no vídeo, eu falei, ele é baseado no diagrama de Paul Fang Yi de 47 e é só um recurso mnemônico. Ocorre que não é exatamente assim.
O Pauling já havia publicado um diagrama que ele acaba sendo muito semelhante ao diagrama que nós temos hoje. É isso que eu queria mostrar para vocês. Esse daqui seria, então, o verdadeiro diagrama de Pauling. Ele foi publicado pelo Linus Pauling no The Nature of Chemical Bond de 1939, portanto, antes do diagrama do Paul Fang-Yi. Só que esse diagrama ele é diferente do que nós hoje chamamos de diagrama de Pauling. Porque aqui o objetivo não é algo mnemônico, não é para a gente fazer simplesmente a distribuição eletrônica. Pauling, no contexto do livro, ele estava querendo mostrar um mapa, né, podemos dizer assim, um mapa das camadas atômicas, dos subníveis atômicos, em uma ordem relativa de energia. Tanto é que ele começa aqui embaixo, então por isso que esse diagrama é invertido em relação ao nosso, porque aqui nós temos um foco maior nas camadas eletrônicas, no mapeamento atômico. Então, primeiro aqui embaixo é um S, porque é o nível de mais baixa energia, que nós temos um eixo de energia. Depois nós temos o 2S. Depois do 2S nós temos o 2P. Depois do 3S, 3P, 4S. E se nós pensarmos aqui nesse eixo de energia, o 3D está ligeiramente acima do 4S. Então, primeiro nós vamos para o 4S, depois para o 3D e só então para o 4P. Isso aqui então demonstra a relação energética entre esses subníveis, nesse caso aqui até entre os orbitais, né? Porque estamos representando o quantitativo de orbitais por subnível. Esse é o diagrama de Pauling. Só que notem uma outra diferença. Além do objetivo aqui ser mapear a estrutura atômica, o Pauling ele não cria aqui o chamado recurso mnemônico que nós utilizamos hoje, que são as setinhas. Então, o que ocorre? O diagrama de Pauling, bom, eu acho que sim, né, porque essencialmente está aqui. Só que nós utilizamos o chamado diagrama de Pauling com outro objetivo ou de uma outra forma. Nós estamos montando esse diagrama muito mais com o intuito de memorizar ou de não ter que decorar, enfim, um recurso mnemônico para colocarmos a ordem da distribuição eletrônica. O diagrama de Pauling original tinha um outro objetivo por trás, né? Ele está aqui fazendo um mapeamento dos níveis de energia. Então nós podemos dizer que o diagrama que nós utilizamos hoje, que ele acaba recebendo ali a essência do diagrama de Pauling com esse truque do Paul Fang-Yi, das setinhas, ele acaba sendo descontextualizado em relação ao diagrama original. A referência que eu utilizei, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mostra inclusive outros métodos mnemônicos, outras tabelas que se assemelham ao que nós chamamos hoje de diagrama de Pauling, análogo ao que o Paul Fang-Yi fez. Esse daqui, por exemplo, é a tabela do Yeo-Ta, de 1946, é antes, inclusive, do Paul Fang-Yi. Aqui ele deixa explícito o N e o L, né, valores de N e valores de L. E aqui, nessa parte interna, ele já coloca o N mais L. Então, aqui nós temos N mais L igual a 1, seria um S. Aqui o N mais L igual a 2, seria o 2S. O N mais L igual a 3, seria o 2P. E temos aqui os orbitais. E na prática, o orbital menos energético, né, o primeiro, seria aquele com menor N mais L, então é o 1. Depois vem o 2. Aí no caso do 3, nós temos duas possibilidades, seria o 2P ou o 3S. Só que nós ficamos com aquele com o menor N. Então primeiro vem aqui o 2P, depois o 3S. Aí partimos para o 4. O primeiro com menor energia seria o 3P. Depois nós vamos para o 4S. Depois do 4S, partimos aqui para o 3D, depois o 4P e assim por diante. Na verdade, essa tabela do Yeo-Ta, eu acho ela muito mais próxima ao que nós chamamos hoje de diagrama de Pauling. Ela, inclusive, coloca o nível de menor energia em cima. Isso no diagrama original de Pauling, esse daqui, não faz sentido nenhum, porque Pauling faz questão de fazer o mapeamento dos níveis energéticos. Então, aquele de menor energia fica lá embaixo. Isso aqui já tem o caráter de um recurso mnemônico, assim como o diagrama de Pauling, chamado de Pauling, que nós utilizamos hoje. Um outro diagrama que ele mostra é esse diagrama de Simons. Ele já é após o diagrama de Paul Fang-Yi, que é o diagrama de 48.
Ele é um pouco mais esquisito, mas a gente consegue entender. Aqui nós temos os níveis de 1 até 8. Aqui nós temos nível 1 S, 2 ele colocou SP, 3 SPD, 4 SPDF. Ele trava no F, esse daqui acaba sendo um pouco mais amplo. E depois que ele monta isso daqui, ele faz uma espécie de zigue-zague. Então S, SP, S, SP, S, S. Agora vem para o D, P, S, aí depois DS, D. E vai fazendo esses zigue-zagues aqui, que também acaba lembrando bastante o diagrama de Pauli, embora o formato seja diferente. Isso, pessoal, essencialmente era o que eu queria passar para vocês, mas tem mais coisa aqui no vídeo, tá? Mas, em resumo até o momento, o que nós chamamos e ensinamos como diagrama de Pauli é, de fato, baseado no diagrama proposto pelo Pauli, só que nós adicionamos ali um tempero a mais, que é esse recurso mnemônico, as setinhas, que nos ajudam a entender a ordem de energia. Pensando no diagrama de Pauli original, que dentro do contexto do livro é um mapeamento energético, seria necessário decorar a ordem de energia de qualquer forma. Mas com o recurso mnemônico que nós temos hoje, adaptado ao diagrama de Paul-Fang-Yi, ou se preferirem, até do Ye ou Ta, só que não sei se o trabalho do Ta teve a mesma divulgação que o do Paul-Fang-Yi, nós adicionamos um detalhe a mais, que são essas setinhas que nos ajudam, então, a saber a ordem da distribuição eletrônica. Esse vídeo é baseado nesse artigo da Química Nova na Escola, um artigo de maio de 2019, então temos aqui aproximadamente um ano, cujo título é O Conhecimento Escolar, um estudo do tema Diagrama de Linus Pauling em livros didáticos de Química de 1960 e 1970. Assinam esse artigo o André Bianco e o Reginaldo Meioni. É um artigo bem legal, inclusive, ele faz todo esse histórico, essa busca histórica, fala do diagrama de Paul-Fang-Yi, fala do diagrama de Simons, apresenta o diagrama de Pauling original. É um artigo muito bacana. A introdução dele é uma introdução mais teórica, né? Porque é de fato um artigo de educação, então ele utiliza ali alguns referenciais teóricos. Para quem não conhece muito do assunto, ou mesmo não gosta do assunto, pode ter um pouco de dificuldade de ler a introdução, mas não desanima, caso você não goste, não desista, leia o artigo, que ele é muito bom, ajuda a ampliar a nossa mente, a ver as coisas de uma maneira mais ampla. Inclusive me ajudou muito esse artigo. Deixa eu destacar aqui dois trechos dele. Porque ele também nos apresenta um histórico dos livros didáticos aqui no Brasil, e quando começamos a utilizar o título Diagrama de Pauling, ou Diagrama de Linus Pauling, para esse diagrama de energia. Nesse parágrafo ele fala que a obra atomística de Ricardo Feltri e Setsuo Oshinaga, de 1970, trata esse assunto no capítulo 3, chamado A Estrutura do Átomo. A ilustração dos níveis de energia é introduzida para explicar as diferenças de energia dos elétrons. No primeiro desenho, titulado Diagrama Energético dos Subníveis, o nível 1s aparece na parte inferior para indicar a ordem de energia dos orbitais. Após essa explicação, é apresentado um esquema de distribuição de elétrons dos orbitais denominado Diagrama de Pauling, com a seguinte explicação. O cientista Linus Pauling idealizou um dispositivo prático que permite dar imediatamente a ordem energética dos subníveis e que é conhecido como diagrama de Pauling. E essa é a primeira citação do diagrama de Pauling. Na verdade, pelo que está lá no The Nature of Chemical Bonds, Pauling não propôs o dispositivo prático. Ele faz um mapeamento. Nós não temos ali um macete, né, que aparece lá com o trabalho de Paul-Fang-Yi. Mas aqui no Brasil, a primeira obra que utiliza o nome Diagrama de Pauling, de acordo com esse artigo, é o trabalho do Feltri, de 1970. Eu nem sabia que tínhamos livros do Feltri tão antigos assim. E é natural que seja um livro do Feltri, né? O Feltri foi a principal referência de ensino médio durante décadas aqui no Brasil. Mesmo quando apareceram outros autores, o Feltri sempre foi utilizado como a referência, como o principal livro de química, tamanha a sua influência. Então, não é de se espantar que tenha sido ele o que introduziu, né, o título Diagrama de Pauling aqui no Brasil.
Outro trecho que eu queria ler para vocês, já faz parte agora da conclusão do artigo, ele descreve assim: na ciência, as finalidades da proposta de Pauling de 1939 foram modificadas ao longo do tempo, pois se a intenção de Pauling era criar um procedimento que dispensasse os cálculos matemáticos requeridos para a distribuição eletrônica, as propostas subsequentes tiveram como objetivo criar um instrumento que facilitasse a memorização da ordem de distribuição dos elétrons na eletrosfera. Isso é observado nos diagramas apresentados pelos autores dos artigos científicos investigados, nos quais o termo mnemônico é utilizado para se referir ao caráter facilitador de seus diagramas. E essencialmente isso que eu discuti com vocês. Aquilo que nós temos hoje como diagrama de Pauling, ele tem muito mais um caráter mnemônico. Se nós voltarmos aqui rapidamente no diagrama original, percebam que o Pauling toma até um cuidado com a diferença relativa. A distância energética do 1s para o 2s é maior do que a do 2s para o 3s, que é maior do que a do 3s para o 4s. Nós sabemos que conforme os níveis vão aumentando, a diferença energética vai ficando cada vez menor. E esses níveis, então, com o passar do tempo, deixam de ser discretos e entram na faixa do contínuo. Bom, pessoal, recomendo mais uma vez, leiam esse artigo, ele é bem interessante. Eu queria agradecer muito a recomendação do Erivaldo Ribeiro. Esse vídeo aqui se deve a um comentário que ele fez no vídeo lá onde eu falo sobre o diagrama que não é de Pauling. Ele chama atenção a esse aspecto de que o trabalho de Pauling de 39 mostrava um diagrama, acabou mostrando sim o diagrama, embora com intuito diferente, com um contexto diferente, e é ele que recomenda a leitura desse artigo. Então, Erivaldo, devo esse vídeo a você, agradeço muito o seu comentário e, sobretudo, espero ter ajudado não apenas o Erivaldo, mas os meus colegas químicos, sejam professores, alunos, curiosos, a termos uma visão mais ampla desse histórico. Então, o diagrama de Pauling, eu acho que não tem problema chamar diagrama de Pauling, só que sabendo que o aspecto principal, que são as setinhas, o caráter de memorização não estava presente no diagrama original. Tá certo, pessoal? De novo, eu espero ter ajudado. Se vocês gostaram, deem o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no Universidade da Química, se for novo por aqui. Estamos chegando quase aos 90 mil inscritos, então conto muito com o seu apoio. E ao longo da semana eu aviso vocês sobre a live lá no Instagram e sobre a discussão na mesa redonda aqui no YouTube. Tá certo? Valeu e até o próximo vídeo.